O tema do nosso grupo é comunicação celular. O nosso grupo é composto por mim, a Andrea, o Gabriel Marques, a Anne Caroline, a Fabiana Queiroz e a Natalina Feitosa. Bom, para começar a falar, devemos saber que a comunicação celular é a condição básica. É a condição básica para que o nosso corpo esteja em equilíbrio. Ela se inicia quando o espermatozoide ele encontra com o óvulo e forma um zigoto, que irá formar um indivíduo. E só termina quando todos os nossos sistemas param de funcionar, ou seja, quando morremos. A gente já viu em outros vídeos que a célula ela é uma estrutura envoltada pela membrana e que essa membrana ela tem permeabilidade seletiva, que tem as proteínas, e essas proteínas elas atuam no transporte. Dentro dessa mesma membrana existem proteínas que têm a função de receber sinais extracelulares e converter em sinais intracelulares. É basicamente como se fosse a ligação de um celular. Você recebe as ondas via rádio e converte em ondas sonoras. Ao contrário do que muitos pensam, as células elas não estão isoladas. Elas se comunicam umas com as outras. Dois tipos básicos de sinais fisiológicos de comunicação entre as células. Um é o elétrico e o outro é o químico. O elétrico ele se dá por alterações na potência elétrica da membrana das células excitáveis, no caso os neurônios e músculos. E o químico pode ser por moléculas que são secretadas pelas células do líquido extracelulares. As células que recebem sinais elétricos ou químicos são denominadas de células-alvo. Como ocorre a sinalização celular? Cada célula está programada para responder a determinados sinais. Para isso, elas são dotadas de receptores que reconhecem as moléculas sinalizadoras. Essas moléculas podem ser proteínas, aminoácidos, hormônios e várias outras substâncias. O sinalizador, ao encontrar a célula, é reconhecido e ela responde da maneira adequada. Os sinalizadores podem ser de dois tipos: os que penetram na célula e os que atuam externamente na superfície celular. No primeiro caso, as células possuem receptores intracelulares. No segundo caso, os receptores do sinalizador estão na membrana celular. A célula que recebeu a molécula sinalizadora, também chamada de ligante, é denominada de célula-alvo. Já que emite o sinal ou libera o ligante, é denominada de célula sinalizadora. Um pouco como acontece as 5 etapas da comunicação celular. Lembrando também que a comunicação celular ela pode ser sinalização celular, que é a mesma coisa. Tanto se ouvir sinalização é o mesmo que comunicação celular. A primeira delas é a síntese e liberação da molécula pela célula sinalizadora. Nessa primeira etapa, acontece a síntese, que é a união de vários elementos que formam um todo, no qual é a formação de proteínas, vitaminas, hormônios, entre outros componentes. Com isso, acontece a liberação da molécula sinalizadora pela célula sinalizadora, ou seja, as células comunicam-se entre si por meio de sinais e é emitido umas às outras. Na segunda etapa, acontece o transporte da molécula sinalizadora até a célula-alvo. Nesse processo, as moléculas sinalizadoras elas se comunicam com a célula-alvo. As moléculas são o emissor e as células-alvo o receptor, que recebe a mensagem, e essa mensagem pode ser um composto químico que estimula uma resposta na célula, que pode ser a inibição ou ativação de um processo bioquímico. Já na terceira etapa,
acontece o reconhecimento da molécula pela célula-alvo, por meio de receptores. A célula-alvo só vai estimular a função por base dessa mensagem se ela tiver receptores. Se não tiver receptores, não vai acontecer, a não ser que seja por contato direto, que é a função do tipo gap, que são funções que acontecem através de membranas plasmáticas. São basicamente microtúbulos que se comunicam entre células. E isso vai acontecer com animais que também são os plasmodemos, plasmodemos, que vão existir em vegetais ou entre células, que possuem proteínas. Já na quarta etapa, um sinal é emitido para a célula-alvo, e isso existe uma alta especificidade e sensibilidade, no qual é chamado de transdução de sinal. Acontece da seguinte forma: células sinalizadoras, que é a molécula sinalizadora, sinaliza para o mensageiro. Na verdade, passa a mensagem, né, que o mensageiro, esse mensageiro vai passar por diversas alterações, onde vai se encontrar com diversas proteínas que contêm receptores, né? E essas proteínas, que são as células-alvo, um exemplo, ela vai emitir o sinal e vai alterar no comportamento da célula. Já na quinta e última etapa, acontece as modificações no metabolismo celular, e com isso gera uma resposta celular. A partir dessa interação dos sinais, as células devem decidir o que fazer. Dessa forma, acontecem as modificações no metabolismo. São transmitidos diversos sinais simultâneos, e com isso a célula vai decidir se vai morrer, viver, dividir ou proliferar. As células são organismos que permitem que a vida ocorra, e dessa forma elas precisam realizar a comunicação. Um exemplo que eu vou falar agora é sobre o açúcar no sangue, no qual quando há muito açúcar no sangue, o pâncreas, que é as células beta-pancreatinas, né, secreta um hormônio chamado insulina, que tem por função permitir que o açúcar possa sair da corrente sanguínea e entrar na célula. Ou seja, uma célula se comunicou com outra célula para que isso aconteça, por meio de um mensageiro químico. E com tudo isso é preciso, claro, que vários sinalizadores se liguem aos receptores para poder realizar essa função. Então, o processo de sinalização é de suma importância para o funcionamento da própria célula e de um organismo como um todo. E para que ocorra esse processo, é preciso ter um emissor, um receptor e uma mensagem. O emissor será uma célula, o receptor será outra célula e a mensagem será um composto químico que irá estimular a resposta na célula. A primeira sinalização que eu vou tentar explicar para vocês é a sinalização endócrina. Nessa sinalização, as moléculas sinalizadoras, que são os hormônios, são secretadas e pela corrente sanguínea chegam até a sua célula-alvo. De uma forma mais prática, essas moléculas caem na corrente sanguínea e elas podem sair de um ponto para o outro e chegar numa célula mais distante e que tem um receptor compatível com aquela molécula. Sendo assim, ela irá reproduzir uma resposta na célula. A segunda sinalização é a sinalização parácrina. É um exemplo de sinalização que ocorre em curtas distâncias, alcançando a célula-alvo pelo processo de difusão. Nesse caso, as moléculas atuam em células vizinhas e a célula sinalizadora.
A terceira é a sinalização autócrina, que se destaca-se pelo fato de a molécula sinalizadora atuar na própria célula, ou seja, a célula-alvo é a célula secretora, de forma que a própria célula produz o seu mediador para que ela sinalize nela mesma. Sinalização autócrina é produzida por meio de célula sinalizadora, que também é uma célula-alvo, e ela atua na própria célula. Sinalização parácrina. Ela atua e é liberada em células próximas a ela, e a molécula ela encontra a célula-alvo por meio de um processo de difusão. Sinalização sináptica. As moléculas sinalizadoras neurotransmissoras são lançadas nas sinapses funções especializadas entre neurônios e células-alvo. Sinalização neuroendócrinas. Esse tipo de sinalização eles ocorrem em neurônios especializados que liberam neurohormônios, os quais são liberados nas correntes sanguíneas e eles vão desencadear uma resposta em células alvos distantes.